Olá, eu sou o professor Rodrigo Bata. Eu estou aqui para gravar um tutorial para você que perdeu essa aula de sistema tampão. Então, as primeiras aulas da BCM1, que é as bases celulares e moleculares, elas têm as primeiras aulas como sistema tampão, aminoácidos, ionização de aminoácidos, importância dos aminoácidos, e aí continua com peptídeos e proteínas e vai nessa sequência, né? Então, essas primeiras aulas com relação ao sistema tampão são extremamente importantes você entender para a primeira prova, né? Então, na sequência aqui, por exemplo, ó, eu sempre costumo colocar os objetivos da aula, que é, primeiro, relembrar os conceitos de ácidos e bases, fortes e fracos, ionização, pH, composição dos sistemas tamponantes, né? Reconhecer e avaliar a eficiência de um sistema tampão, a falar principalmente do sistema tampão sanguíneo, não só o sistema tampão bicarbonato, mas também já começar a falar um pouquinho do sistema tampão fosfato, discutir essa importância da manutenção do pH em sistemas fisiológicos, compreender o funcionamento desses diferentes tampões, tá bom? Então, algumas questões norteadoras, elas podem ser bastante importantes para você saber o que focar nesse primeiro momento, né? Então, coloquei lá como saber definir ácidos e bases segundo Bronsted-Lowry, definir o pKa. O que é esse tal de pKa, afinal de contas? Caracterizar um sistema tampão, indicar fatores que determinam essa eficiência, dar exemplos de tampões biológicos, né? E tem uma perguntinha muito, digamos, capciosa e difícil de responder às vezes, que é com relação ao tampão bicarbonato, né? Porque se a gente pensar num parzinho conjugado aqui, ele tem um valor de pK, na verdade, de 3,77, mas por um motivo ou por outro ele vai mudar de 3,77, vai para 6,1, e aí tem que descrever esse funcionamento desse sistema, mostrando por que esse tampão bicarbonato é eficiente para o tamponamento do plasma sanguíneo. Nessa primeiro slide, a gente costuma falar da água, comentar que a água, numa pequena proporção, ela acaba se ionizando. Então, lembrando lá que H2O acaba se ionizando, formando H+, mais o íon OH-, e isso vai gerar uma certa concentração desses íons. Então, quando a gente está falando de água pura, por exemplo, a água pura ela vai ter uma concentração de íons H+, igual a de OH-, e essa concentração, por determinação experimental de condutividade elétrica, foi determinado que é cerca de 1 vezes 10 elevado a menos 7 mols por litro. Então, quando você faz o produto iônico da água, lembra lá a regrinha do Kc, né? Produto iônico da água, que é produtos divididos pelos reagentes. No caso, o reagente vai ser a água, e a água, quando está numa quantidade muito grande, a gente considera como sendo constante. Então, é dividido por 1. Então, o produto iônico da água, ou Kw, ele vai ser a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH-. E aí, se você multiplicar 1 vezes 10 elevado a menos 7 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 7, dá 1 vezes 10 elevado a menos 14, né? E a escala de pH, ela vai justamente de 0 até 14. Eu vou explicar isso na sequência. Uma outra coisa com relação à água, que a água ela tem a capacidade de formar pontes de hidrogênio, né? Então, não só entre duas moléculas de água, mas também pode acontecer entre molécula de água e um álcool. Então, a hidroxila de um álcool. Pode acontecer entre moléculas de água e um grupo carbonila de uma cetona, por exemplo, tá? E também entre grupos peptídicos e polipeptídicos acontecer essas pontes de hidrogênio. Também acontece isso através de bases complementares de DNA, timina, adenina. E aqui, ó, a escala de pH propriamente dita, né? Então você tem concentração de íons H+, diminuindo a sua concentração, então 1, 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante, vai diminuindo a concentração de íons H+, e vai aumentando o valor numérico do pH, né? Só lembrando que o pH é uma escala que foi criada lá por um bioquímico dinamarquês, Søren Sørensen, que ele trabalhava na cervejaria Carlsberg e precisava manter a concentração de íons na solução lá sempre adequada para desenvolvimento das leveduras, para a produção de cerveja, né? E ele cansado, digamos assim, cansado de calcular a concentração sempre em termos de base de 10,
potência de 10, ele resolveu fazer um artifício matemático, que é pegar esse número com potência de 10 e fazer o log. Quando você faz o log, você tira essa potência de 10, né? Então eu brinco que o pH é a potência de 10 da concentração dos íons H+. E é por isso que quando você vê lá 10 elevado a menos 2, se você fizer o menos log, para ter o valor positivo, o menos log desse 10 elevado a menos 2 dá 2. 10 a menos 3 dá 3 e assim por diante. Então se você pega um valor assim quebrado, 2,72 vezes 10 elevado a menos 9, então eu sei que o pH está entre 8 e 9, é 8, alguma coisa. Tá? E aqui nós temos uns exemplos de algumas soluções com diferentes valores de pH. Suco gástrico, um pH extremamente ácido, 1,5. Suco de limão, lá perto de 2. Refrigerantes de cola. Qualquer refrigerante, qualquer bebida carbonatada, na verdade, vai produzir ácido carbônico. Então vai ter um pH ácido, em torno de 3. Vinho tinto, cerveja, café preto, tudo ácido. Né? O leite é levemente ácido, a saliva também é ácida. Sangue humano já começa a ficar um pouco mais básico, né? Levemente básico. Lágrima, água do mar, solução de bicarbonato de sódio e produtos de limpeza geralmente são bastante alcalinos. Tá? Existe a escala relativa às hidroxilas, que é o pOH, mas a gente, para uma questão didática, a gente acaba focando mais na concentração dos íons H+, e pH. Ok? Lembrando então que existem várias teorias ácido-base, então a gente tem a teoria clássica de Arrhenius, ela é muito didática, a gente costuma passar isso no ensino médio, porque ela é bastante simples e fácil de entender, mas ela é meio limitada, ela fica limitada às soluções aquosas. Então outras substâncias como amônia NH3 não se encaixa muito bem nessa definição de Arrhenius. Lembrando que ácido para Arrhenius é aquela toda substância capaz de doar um íon H+, um íon hidrônio, quando em solução aquosa. Então, acaba acontecendo uma ionização e esse ácido libera esses íons H+. Para a base, Arrhenius definiu como sendo toda substância capaz de doar íons OH-, as hidroxilas. Agora, como isso é um pouquinho limitado, então existem outras teorias, como por exemplo a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, que está envolvida lá com pares de elétrons. Para o entendimento de sistemas tamponantes, a gente vai falar de teoria de Bronsted-Lowry. Então, no caso de Bronsted-Lowry, existe uma pequena diferença. Ácido é toda substância capaz de doar um próton. E o que é um próton, na verdade? Se a gente pegar o hidrogênio, que tem número atômico 1, que ele tem um próton e um elétron, ele não tem nêutron, né? Ele só tem um próton e um elétron. Se a gente arrancar esse elétron dele, ele vai ficar assim, na forma de H+, íon H+, ou íon hidrogênio, ou a gente pode também chamar de hidrônio, tá? Íon hidrônio. Então o íon hidrônio, na verdade, é só um próton. Então você pode ouvir esses termos, esses diferentes termos nos livros ou alguém comentando, né? Então íon hidrônio, íon H+, íon hidrogênio ou próton. Tá? Então a gente vai falar muito de protonação, desprotonação. Tá? Então voltando lá nos conceitos de Bronsted-Lowry. Para Bronsted-Lowry, um ácido é toda substância capaz de doar um próton. Então, nesse exemplo específico, então essa substância é considerada um ácido, porque é possível quebrar essa ligação entre esse H+, esse hidrogênio e o ânion, para a formação desses dois íons, o íon H+, o próton, né, o íon hidrogênio, o íon hidrônio, e esse ânion qualquer. Tá? Então, essa substância é um ácido de Bronsted-Lowry. Agora, a diferença crucial para a teoria de Arrhenius é que para Bronsted-Lowry, esse ânion aqui, ó, ele é chamado de base conjugada. Por quê? Porque para Bronsted-Lowry, base é toda substância capaz de receber um próton. Então, se esse ânion recebe esse próton para formar essa substância, então ele é considerado uma base de Bronsted-Lowry. Então aqui nós sempre vamos ter um ácido e uma base, tá? Uma base e um ácido, que forma um par conjugado. Então a gente tem aqui um parzinho conjugado de Bronsted-Lowry.
Isso vai ser extremamente importante no entendimento de sistemas tamponantes, porque um sistema tampão é um sistema capaz de regular ou manter a concentração dos íons H+ sempre constante. Evite o termo equilíbrio, tá? A gente não está falando de equilíbrio, a gente, na verdade, vai deslocar o equilíbrio dependendo da situação para manter a concentração dos íons H+ sempre constante. Uma vez que a gente mantém a concentração de íons H+ sempre constante, a gente acaba chegando num pH sempre constante. Então isso que é a definição de um sistema tampão. Um sistema capaz de manter o pH sempre constante, mesmo que eu adicione ácido, mesmo que eu adicione base em cima desse sistema. E aí, a partir daqui, dessa equaçãozinha genérica de ácido se ionizando, formando lá o íon H+, mais a base conjugada, a gente pode chegar na equação de Henderson-Hasselbalch. A gente só pensar em termos lá de Kc, né, constante de equilíbrio em termos de concentração, e aí ficaria lá Kc, aí a gente muda esse Kc para Ka, falando especificamente de ácidos, e aí esse Ka vai ficar a concentração de íons H+, vezes a concentração de ânion, dividido pela concentração do ácido. E aí se a gente isolar, faça isso aí no seu caderno, isola a concentração de íons H+. Então vai ficar a concentração de íons H+, igual ao Ka vezes o Ha, a concentração de ácido, dividido pela concentração do ânion, que é a nossa base conjugada. E aí, se a gente fizer o mesmo raciocínio lá do Sorensen e calcular o menos log para essa nova equação, então, se eu faço menos log de H+, eu vou ter o pH. Se eu faço menos log de pKa, de Ka, vou ter o valor de pKa. E aí eu vou também ter o menos log de ácido sobre base. Toma cuidado que nos livros, nas referências que você pode encontrar, essa equação pode estar um pouquinho diferenciada, pode estar assim, ó, pH igual a pKa, com sinal de mais log, só que aí se eu inverter esse sinal, eu tenho que inverter essa fração. Então lá nos livros aparece lá, pKa mais log de base sobre o ácido. É a mesma coisa, tá? É a mesma equação. Você vai conseguir chegar nos mesmos resultados. Aqui uma comparação entre diferentes teorias, ácido-base, né, de Arrhenius, que serve lá para solução aquosa, e ácido libera o íon H+, base libera o OH-, mas é limitado a soluções aquosas. Na teoria de Lewis, em relação a aceptor de par de elétrons, é chamado de ácido, doador de par de elétrons de base. E ácidos e bases não precisam conter prótons, nesse caso, mas em outras situações. Para a nossa situação de sistema tampão, a gente vai falar principalmente de Bronsted-Lowry. Então, lembra o seguinte, que ácido é toda substância capaz de doar um próton e base é toda substância capaz de receber um próton. Então, a gente vai ter a presença sempre de um par conjugado, uma única espécie que ora ela se comporta como um ácido, ora se comporta como uma base. Isso que é importante. Na sequência aqui eu tenho alguns exemplos de alguns ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos. Então aqui no caso do ácido acético, repara o seguinte, o ácido acético CH3COOH, então ele está na sua forma ácida, porque eu posso quebrar essa ligação aqui desse grupamento ácido carboxílico. Para quem está lembrando aí, ó, ácido carboxílico é uma carbonila junto com uma hidroxila. Então, juntando tudo, nós temos o ácido carboxílico, porque ele tem uma tendência de quebrar essa ligação e liberar H+. Se libera H+, tem um comportamento ácido. Tá? Então, aqui nós temos o ácido carboxílico, que nesse caso é o ácido acético, tá? O ácido etanóico, se você preferir. Então, uma vez que eu quebrei essa ligação, então eu vou ter a presença agora de um ânion, que é o ânion acetato. O ânion acetato mais o íon H+. Então aqui a gente tem um par conjugado, na teoria de Bronsted-Lowry, ácido e base conjugada. Tá? E aí a gente tem aqui um símbolo de um equilíbrio químico. Então, dependendo da condição do meio, a gente pode deslocar o equilíbrio para um lado ou para o outro. Tá? Então, se a gente pensar numa escala de pH do meio, tá? A gente pegar um pH extremamente ácido e for aumentando o valor de pH, ou seja, diminuindo a concentração de íons H+ do meio, então eu posso influenciar esse equilíbrio de alguma maneira. Quer ver? Ó?
Se a gente pegar um pH extremamente ácido, a concentração de íons H+ é muito alta. Então, se a gente pegar esse equilíbrio e que a gente tenha a presença dessas duas moléculas ao mesmo tempo em solução, todas aquelas que estão na sua forma básica, capaz de receber próton, como a concentração em pH baixo é muito alta de prótons, de íons H+, então esses prótons vão se ligar a essa base de Bronsted-Lowry, esse ânion, e vão formar a molécula na sua forma ácida. Então, no pH extremamente ácido, dessas duas espécies químicas, eu vou ter preferencialmente a forma ácida, até que eu vou aumentando o pH. Se eu for aumentando o pH, a concentração dos íons H+ começa a diminuir. E aí eu começo a chegar perto desse, o pH do meio começa a chegar perto desse valor de pKa. Então, lembrando que o pKa a gente calcula da seguinte maneira: a gente calcula assim, menos log desse valor de Ka. Tá? E aí a gente tem essa referência, saber quando é que eu vou conseguir quebrar essa ligação para liberar o próton. Então eu começo com um pH extremamente ácido, cheio de prótons, cheio de H+, e a molécula se encontra preferencialmente na sua forma ácida. Só que quando começa a chegar perto desse valor de 4,76, digamos lá 3,76, 3,80, 3,90, 4, então aí eu já começo a facilitar, começa a existir a possibilidade de algumas dessas moléculas, lembrando que a gente está falando de uma população de moléculas, então uma pequena porcentagem dessas moléculas vai sofrer uma ionização, vai quebrar isso aqui e vai liberar H+, porque na tentativa, digamos assim, dessa molécula devolver os íons H+, que o meio está perdendo. Por que está perdendo? Porque eu estou aumentando o valor de pH, a concentração de íons H+ está diminuindo. E aí, perto desse valor, somente perto desse valor, eu vou pegar as moléculas que estão na sua forma ácida e vai devolver esse íons H+. É a facilidade com que ele tem de doar esses íons H+. Aí a gente diz que a eficiência tamponante de um par conjugado, ela é o seu valor de pKa daquela espécie química mais ou menos 1. Esse mais ou menos 1 se reflete na proporção entre ácido e base presentes, porque para eu ter uma solução tamponante, para eu ter um efeito tamponante, eu preciso da existência das duas espécies químicas, do ácido e da base conjugada ao mesmo tempo. Porque numa situação em que eu acrescentar ácido, tem uma espécie química para retirar os íons H+ do meio, ele vai se ligar aos íons H+ e transformar lá na forma ácida. E se no caso estiver diminuindo a concentração de íons H+, eu tenho a outra espécie química também presente para doar os íons H+, devolvendo aquele íons H+ que o meio está perdendo. Então é sempre perto do valor do pKa. Então essa espécie química ela pode oferecer uma resistência tamponante, um efeito tamponante, mas só perto desse valor de 4,76. Então a gente diz que a eficiência tamponante é o valor do pKa mais ou menos 1. Tá? Então, para essa espécie química é isso aí. Esse mais ou menos 1 se reflete numa proporção de 10 para 1 ou 1 para 10. Então quando você tem lá 100% dessas moléculas, não na forma de par conjugado, mas só na forma ácida, então aí você vai aumentando o pH, algumas delas começam a se ionizar, formar a básica. Quando eu tenho lá uma proporção ainda de 10 para 1, aí a gente diz que a gente está oferecendo uma resistência para a variação do pH. Eu estou tentando aumentar o pH, mas tem essa espécie química que está devolvendo H+ para o meio, tentando manter a concentração de H+ constante, porque ele está diminuindo, mas ele está devolvendo e vai tentar manter constante. E aí, perto dessa região, envolvendo esse equilíbrio, você vai ter uma região tamponante. A região tamponante ideal seria quando eu tivesse uma proporção de 1 para 1 com relação ao ácido e à base conjugada. Então, nesse caso, é quando o pH do meio se iguala ao valor do pKa. Então, se o pH do meio for exatamente igual a
4,76, eu vou ter 50% das moléculas na sua forma ácida, 50% das moléculas na sua forma básica. E pela adição de ácido ou de base, eu posso deslocar o equilíbrio retirando H+, ou devolvendo H+ para o meio. E dessa maneira, mantendo a concentração de íons H+ sempre constante, e obviamente o pH vai ficar constante. Se eu pegar uma outra espécie química, por exemplo, como o íon amônio, então o íon amônio também pode apresentar uma região tamponante, só que essa região tamponante vai ser lá perto de 9,25. Então lá em 9,25, quando o pH for exatamente igual a 9,25, eu vou ter metade das moléculas na forma do íon amônio, capaz de doar o íon H+ para virar amônia. E a outra metade das moléculas vai estar na sua forma básica, na forma de amônia. Então a amônia tem um par de elétrons aqui no nitrogênio que é capaz de receber esse próton, por isso que ela é considerada base de Bronsted-Lowry, enquanto que o íon amônio, como é possível doar um próton, ele é chamado de ácido. Então a gente vai ter uma resistência para a variação do pH perto desse valor de 9,25 se a gente tiver essas espécies presentes lá no nosso sisteminha. Tá? Em pHs bem mais baixos, esse par conjugado não vai oferecer resistência à variação do pH, porque eu só vou ter uma das formas apenas. Em pH muito elevado também não. A região tamponante ela sempre flutua em cima desse valor de pKa, mais ou menos 1, tá bom? Aqui ó, nós temos o ácido carbônico. O ácido carbônico tem um pKa de 3,77. Então lembra lá daquela perguntinha inicial, né? Como é que o ácido carbônico, que se ioniza formando o íon bicarbonato mais o íon H+, ele está envolvido no tamponamento sanguíneo, sendo que o pH sanguíneo é lá de 7,4. Tá? Isso não faz muito sentido, mas eu vou explicar as razões. A primeira razão é que a gente está falando de um sistema biológico, né? E aí quando na respiração celular você inspirou oxigênio, esse oxigênio foi parar na hemoglobina, a hemoglobina liberou esse oxigênio para os tecidos, nos tecidos está acontecendo a respiração celular. Nessa respiração celular existe a formação de CO2 mais água. Esse CO2, por difusão simples, sai da célula, onde aconteceu essa respiração celular, e vai parar para dentro da hemácia, do eritrócito. Então, esse CO2, ele encontra lá dentro da hemácia uma enzima chamada anidrase carbônica. Então, essa anidrase carbônica, ela favorece a formação de CO2 mais água, para a formação desse ácido carbônico. Então ele desloca o equilíbrio, força o equilíbrio para formar ácido carbônico a partir de CO2 e água. E aí, com mais ácido carbônico, eu forço esse equilíbrio, eu faço um deslocamento de equilíbrio, lembra do princípio de Le Chatelier? Desloco esse equilíbrio para esse lado aqui, para a formação de mais bicarbonato e mais íons H+. Só que nesse caso nunca vai acontecer a falta do ácido, porque eu sempre tenho a respiração celular, sempre está produzindo CO2 e água. Tá? E aí, como eu desloquei esse equilíbrio na direção desses produtos, então o pKa aparente já não vai ser mais o pKa da espécie química do ácido carbônico e um bicarbonato, que é 3,77. Então, aparentemente, é como se esse valor de pKa ele aumentasse por causa desse deslocamento de equilíbrio. E aí, pela ação da anidrase carbônica, o pKa de 3,77 sobe para 6,1. Aí você tem uma região tamponante lá de 5,1 até 7,1, né? Insuficiente para tamponar o pH sanguíneo. Então o que acontece? Existe uma segunda explicação relacionada a isso, que é o seguinte: nesse caso, quando você está falando de sistemas biológicos, a gente tem que considerar que o sistema também é aberto. Existe uma perda de CO2 a partir da expiração. E também existe uma perda de íons H+ pelos rins, então você pode eliminar íons H+ na urina. Então quando você elimina H+, porque o sistema é aberto, você desloca o equilíbrio ainda mais nesse sentido, e aí você aumenta ainda mais o valor de pKa aparente.
Então, de 3,77 pela ação da anidrase carbônica aumentou para 6,1, e pelo fato de ser um sistema aberto, você perde íons H+ na urina, de 6,1 passa para 6,8. Opa, se a gente chegou lá em pH 6,8, um pH 6,8, a eficiência tamponante está mais ou menos 1, então de 5,8 até 7,8, e aí o pH sanguíneo, que é 7,4, está bem nessa região. Então eu vou ter uma proporção lá diferenciada, não mais de 1 para 10, mas nesse caso específico, de 1 para 20, mas isso não vai fazer muita diferença, porque eu sempre tenho a presença de ácido carbônico produzidos a partir do CO2, e esse parzinho conjugado ele vai funcionar como um sistema tampão importante para o tamponamento do plasma sanguíneo. Tá? Aqui temos outros exemplos também, né? Então, no caso, uma segunda ionização do ácido carbônico, do bicarbonato formando o carbonato, tem uma outra região tamponante, mas a mais importante é essa aqui, ó, ácido carbônico se ionizando em bicarbonato, que é o nosso tampão bicarbonato. Mas a gente vai ter que considerar outro valor de pKa, não de 3,77, mas de 6,8. Justamente por essas duas explicações, a ação da anidrase carbônica e pelo fato do sistema ser aberto. Tá? Então, se eu pedisse para você me indicar uma espécie química que seja boa para eu tamponar um sistema em pH 9, então você teria que procurar uma espécie química que seja capaz de tamponar nesse valor. Você vai procurar uma que tenha um pKa próximo de 9. Então, eu escolheria, por exemplo, íon amônio, amônia, porque a eficiência tamponante vai girar em torno desse valor de 9,25. Um ponto para baixo, um ponto para cima. Então, de 8,25 até 10,25. E se eu quero tamponar em 9, então eu escolheria essa espécie química aqui. Tá? Ou essa outra aqui também, né? Que daria para tamponar em pH 9. Agora, se eu quero tamponar o sangue, quero tamponar o plasma, então eu vou precisar de uma outra espécie química. Então, uma segunda espécie química importante, um tampão importante, fisiológico, é o tampão fosfato. Então, o dihidrogênio fosfato acaba perdendo um próton, funcionando como um ácido de Bronsted-Lowry, formando também o monohidrogênio fosfato, que é a nossa base de Bronsted-Lowry, formando um par conjugado. Então, perto desse valor de 6,86, a gente tem uma resistência para a variação do pH. E como a eficiência é mais 1 menos 1, então o tamponamento sanguíneo pode ser feito através desse par conjugado. Aqui nós temos aqui um exemplo de ácido acético e um acetato, né? Então, o ácido acético, na sua forma ácida, ele pode ir lá pela adição de base. Digamos que a gente começou com um pH extremamente ácido, né? Ó, escala de pH, e aqui adição de base. Então, a gente começa lá com um pH extremamente ácido. Todas as moléculas, como tem uma concentração muito alta de H+, vai estar na forma ácida e não na forma de base conjugada, porque essa base conjugada vai receber os prótons que estão em excesso no meio e vão ficar lá 100% na sua forma ácida. Então, nessa condição, eu não tenho um efeito tamponante. Então, esse gráfico mostra justamente isso. Pequenas adições de base fazem com que o pH suba rapidamente. Ó, repara que uma pequena fraçãozinha de adição de base, o pH subiu de 1 para 2, depois de 2 para 3. Então foram pequeniníssimas adições. Aí eu começo a chegar perto desse valor de 4,76. E aí vai acontecer que vai haver uma inflexão dessa reta, indicando que eu, mesmo adicionando quantidades enormes de base, o pH ele sobe lentamente. Ó, o pH vai subindo lentamente, mesmo adicionando quantidades assim, digamos, absurdas de base, mas tem alguém lá devolvendo o íon H+ para o meio, tentando manter a concentração de H+ no meio constante, e o pH tende a ficar constante. Obviamente existe uma variação de pH, mas ele está subindo lentamente, muito diferente nessa região aqui, ó, em que eu só tinha a espécie ácida.
tá? Aqui nessa região azul, eu vou ter a presença tanto da forma ácida quanto da forma básica. Até o momento, obviamente, que você atinge a condição perfeita de tamponamento, a condição ideal de tamponamento, em que você tem 50% das moléculas na sua forma ácida e 50% das moléculas na sua forma básica. Tá? Aí, obviamente, que você vai adicionando base, essa base vai sendo neutralizada pelos íons H+, e sai na forma de água, e o que está acontecendo é que você está transformando a molécula que estava na sua forma ácida para a forma básica, mantendo ainda concentrações de ácido e base presentes no sistema, e assim mantendo o pH relativamente constante. Obviamente que vai chegar um momento que a concentração das moléculas na forma ácida vai diminuir, e aí você vai perder a eficiência tamponante. Então já não vou ter mais uma proporção de 1 para 10 dessas duas espécies químicas. E nesse caso, quando você ultrapassou, você tem poucas moléculas capazes de devolver o íon H+ por meio, tá, para reagir com a hidroxila, então agora a gente tem pequenas adições de base, um aumento significativo do valor de pH. Tá? Então a região de tamponamento para essa espécie química, ácido acético e íon acetato, essa região é de 3,76 até 5,76, porque o valor de pKa dessa espécie química é de 4,76. Então lembra lá, pKa mais ou menos 1 é a eficiência tamponante de uma espécie química. Aqui nós temos um outro gráfico mostrando 3 espécies químicas diferentes, cada uma com seu próprio valor de pKa. Então, no caso do íon amônio amoniá, o pKa é de 9,65. Então, a região de tamponamento de 8,25 a 10,25, onde, mesmo adicionando quantidades grandes de base, o pH sobe lentamente. Fora dessa região, aí existe uma variação muito grande do valor de pH. Outro tampão aqui importante, o dihidrogênio fosfato, monohidrogênio fosfato. Ele tem um pK de 6,86, então a região de tamponamento do fosfato é de 5,86 até 7,86. Fora dessa região, o pH sobe rapidamente, ou sobe ou desce, dependendo de se você está adicionando ácido ou base. Né? E aqui um terceiro exemplo do ácido acético e um acetato. Então, cada espécie química tem uma região ideal de tamponamento. Fora dessa região, ou ela está na sua forma ácida, ou ela está na sua forma básica, protonada ou desprotonada. Então, agora vem esses termos, né? Protonada, quando está ligada ao próton. Perdeu o próton, então ela ficou na sua forma desprotonada. Então, isso também pode acontecer numa proteína. As proteínas são formadas por aminoácidos. Os aminoácidos podem ter uma cadeia lateral, cuja agrupamento orgânico pode receber um próton, como no caso de uma amina, ou doar um próton, no caso de um ácido carboxílico. Então eles podem também ajudar um tamponamento, só que são tampões menos importantes do que o tampão bicarbonato e o tampão fosfato. Tá? Mas as proteínas também podem fazer um tamponamento intracelular. Então acontece o seguinte, se nesse caso da histidina, por exemplo, ela tem um pKa 6, então se você diminuir o pH, você aumenta a concentração de H+, e você aumenta a probabilidade da molécula se encontrar na sua forma protonada. Se você aumenta o pH, essas moléculas que estavam protonadas vão perder esse próton, liberando esse próton, na tentativa de manter a concentração dos íons H+ do meio constante, o pH do meio sempre constante. E aí você vai encontrar ela na forma básica, desprotonada. Então, protonado, desprotonado. Aqui só explicando aquela reação que eu estava comentando, né? Então, lá na respiração celular, você tem a formação de água e CO2, que elas saem da célula e vão lá para o eritrócito. Lá no eritrócito encontra a enzima anidrase carbônica, que força... Essa reação já acontece naturalmente, não é tão difícil essa reação acontecer, tá? Mas a anidrase carbônica, ela ajuda essa reação a acontecer em questões assim, de fração de segundos. Então, forma o ácido carbônico, por isso que o
o pKa desse equilíbrio químico aqui, ó, do ácido carbônico e íon bicarbonato aumenta de 3,77 para 6,8, 6,1. E pelo fato de o sistema ser aberto, lembra lá então que de 6,1 aumenta ainda mais o pKa aparente desse ácido acético e íon bicarbonato para 6,8. E aí, esses íons H+, eles vão ser tamponados pela proteína lá na hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína, ela vai receber esses prótons lá nos tecidos, que acabou de fazer a respiração celular. Então, é uma estratégia muito boa a transportar o CO2 não na forma de gás, mas na forma de íons. Então, você vai ter o íon H+, que vai se ligar às proteínas, então a proteína vai tamponar, né, para não alterar o pH intracelular. E esse bicarbonato ele vai ser transportado no plasma. Ele sai do eritrócito na troca de um cloreto e vai ser transportado no plasma. Quando chega lá nos alvéolos, acontece o seguinte: o bicarbonato volta para o eritrócito e agora a hemoglobina ela vai funcionar como um ácido de Bronsted-Lowry. Ele vai doar o próton de volta, vai liberar o próton. Então esse bicarbonato e o próton vão se combinar, vai formar ácido carbônico. O ácido carbônico vai se degradar, liberando água e CO2. E esse CO2 sai lá no espaço aéreo pulmonar na sua expiração. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais disso lá nas aulas de gasometria, então não se preocupe não. Então, repara uma outra coisa importante aqui, né? Uma atividade metabólica produz cerca de 22 mil equivalentes de ácido por dia. Então, se a gente fosse considerar isso, se a gente não tivesse meios de eliminar essa quantidade de ácido que a gente produz, o pH corporal, dos líquidos corporais, seria menor do que 1, perto de 1 ali, incompatível com a vida. Então, por isso, é extremamente importante, além de a gente manter o pH sanguíneo sempre constante em 7,4, a gente tem que eliminar esse ácido que a gente forma diariamente, constantemente. Tá? Então existem maneiras de você eliminar esses ácidos. E a maior fonte de ácido metabólico no corpo é o CO2 na respiração celular. Tá? A oxidação do substrato, de glicose, por exemplo, em 24 horas acaba produzindo cerca de meio a 1 kg de CO2 por dia. Aqui nessa outra slide tem algumas questões norteadoras. Por exemplo, quais são as fontes de ácidos em nosso organismo? Quais são os ácidos presentes no sangue? Explique a localização e a função dos principais tampões biológicos. E aquela perguntinha lá que eu tinha feito lá no comecinho lá. Tampão bicarbonato presente no plasma em equilíbrio com CO2 apresenta pKa igual a 6,1. Descreva o funcionamento desse sistema mostrando o efeito da adição de H+, e de CO2. Aí você tem que colocar isso no papel. CO2 mais H2O formando H2CO3 em equilíbrio com íon bicarbonato mais H+. E aí você tem que pensar em termos de deslocamento de equilíbrio. Se você aumenta H+, desloca o equilíbrio para a formação de CO2. E vice-versa. Se você diminui H+, você traz o equilíbrio para a direita, diminuindo a concentração de CO2. Tá? Se você pensar em termos de CO2 agora, se aumentar o CO2, aumentar a respiração celular, por exemplo, numa atividade física intensa, você aumenta a concentração de ácido carbônico e aumenta, obviamente, a concentração dos íons H+. Tá? Se você diminui a concentração de CO2, eliminando isso numa hiperventilação, por exemplo, eliminando CO2, você traz o equilíbrio para a esquerda novamente, tirando o bicarbonato, tirando os íons H+, para a formação de ácido carbônico, para liberar CO2 de novo. Tá? Então, pensando em termos de deslocamento de equilíbrio. E aqui, ó, explicar a atuação dos componentes respiratório e metabólico do tampão bicarbonato. Então, só lembrando que o componente respiratório desse equilíbrio químico, CO2 mais H2O formando H2CO3, mais íon bicarbonato e H+, então o componente respiratório é o CO2 e o componente metabólico é o íon bicarbonato. E aí você tem que associar níveis de dióxido de carbono, bicarbonato e hidrogênio, o íon hidrônio, em cima desse equilíbrio químico. Aqui, ó, algumas respostas já para aquelas perguntinhas, né?
Então, para a gente manter o pH do plasma sempre entre 7,35 e 7,45, lá a média 7,2, repara que aqui é um pouco mais rígido, né? Está dizendo que o pH do plasma é em torno de 7,38 até 7,42. Então, a variação é muito estreita, você não pode deixar o pH do sangue mais ácido do que esse valor, ou mais básico, mais alcalino do que esse outro valor. Você sempre tem que manter sempre constante perto de 7,4. Tá? Porque se você diminui o pH, você entra numa condição que é uma condição que não é normal, chamada acidose. E essa acidose pode ter motivos respiratório ou metabólico. Então a gente diz uma acidose respiratória, uma acidose metabólica. Da mesma maneira que o pH do sangue não pode diminuir, porque se diminuir demais, você complica todo o funcionamento do organismo. Um pH sanguíneo de 7,1, por exemplo, já representa um coma, a pessoa já está em coma. Abaixo de 6,8 é morte. Tá? Da mesma maneira, a gente não pode aumentar o pH. Acima de 7,42, 7,45, você já considera uma condição que não é normal, que é chamada de alcalose. Tá? A alcalose pode ser uma alcalose respiratória ou uma alcalose metabólica. A gente vai ver bem isso nas aulas de gasometria. Então, para manter o pH sempre constante, a gente tem que ter sistemas tamponantes muito eficientes. Sistema tampão bicarbonato, mas aí a gente pensa mais no líquido extracelular. O sistema tampão fosfato, também é um sistema tampão importante. Aí a gente pode pensar também na eliminação de amônia na urina, a tampão de proteínas, a hemoglobina, que é uma proteína, né, fazendo esse tampão intracelular, e fosfato nas células. Tá? Então, lembrando lá que a maneira de a gente adquirir esses ácidos é através da dieta, de ácidos graxos, aminoácidos, mas também através do metabolismo, na respiração celular, na formação de ácido lático, de cetoácidos e assim por diante. Como a gente tem uma entrada de íons H+, sempre constante, para manter o pH do plasma, não basta apenas os tampões. Você tem que ter uma maneira de eliminar. E você pode eliminar o ácido na forma de CO2, na ventilação, na expiração, e também pode eliminar íons H+, através dos rins na urina. Tá? Então você está sempre formando H+, mas também eliminando íons H+. Na sequência, eu mostro aqui uma tabelinha mostrando os ácidos presentes no nosso organismo. Ácido sulfúrico é a sua forma ácida e a base conjugada, o ânion, é a nossa base conjugada, sulfato. Né? Como é um ácido muito forte, ele está lá completamente dissociado, a gente nem colocou o valor de pKa aqui. Tá? E a principal fonte desse ácido sulfúrico no nosso organismo são os sulfatos da dieta e aminoácidos que contêm enxofre. No caso aqui, ácido carbônico e um bicarbonato, nosso tampão bicarbonato. Lembra lá, o pKa é 3,77, aqui colocou 3,80, né? Mas ele ajuda o tamponamento por causa daquelas duas condições. Então isso aqui, o ácido carbônico e bicarbonato, está relacionado lá ao CO2 do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. E aí o ácido lático, lactato, na glicose anaeróbia, ácido pirúvico, piruvato, na glicólise, ácido cítrico, citrato no ciclo de Krebs e na dieta, por exemplo, frutas cítricas como limão, laranja, ácido acetoacético e acetoacetato na oxidação de ácidos graxos a corpos cetônicos e assim por diante. Né? Ácido acético, acetato no metabolismo do etanol, íon amônio, amoniá nos compostos nitrogenados da dieta. Então você tem aqui os diferentes tipos de ácido no sangue de um indivíduo saudável. Os principais sistemas tampão no organismo, que você tem que lembrar: tampão fosfato, tampão bicarbonato. Esses são os dois mais importantes. O tampão bicarbonato a gente pensa mais em fluido extracelular, enquanto que o tampão fosfato mais em fluido intracelular. A gente tem também lá, intracelularmente falando, um tampão que ajuda lá, são o tampão de proteínas. Então as proteínas, a partir dos aminoácidos cujas cadeias laterais podem receber esse próton, então eles podem ajudar no tamponamento intracelular, assim como a hemoglobina, que é uma proteína. Aqui é uma figurinha para você identificar os diferentes processos. Né?
Então, nesse caso, ajudando vocês aqui, ó, o número 1, essa setinha número 1, eu diria que é o transporte passivo aqui através da membrana, né? A difusão simples do CO2 de dentro lá dessa célula hepática para o sangue. Aí no caso 2, é a ação da anidrase carbônica que pegou esse CO2 mais água para a formação do ácido carbônico. No número 3, eu já consideraria o tampão bicarbonato, porque o ácido carbônico está doando o íon H+, liberando o íon bicarbonato. Então seria o tampão bicarbonato. Poderia considerar a setinha para o outro lado também, reversa, né? Então ele pode doar íon H+, e essa espécie química pode receber íon H+, voltando no equilíbrio químico, que é o tampão bicarbonato. No caso do 4 seria o tampão hemoglobina. Então a hemoglobina se junta com H+, para formar hemoglobina protonada aqui. E acontece a reação inversa também. Isso aqui é a hemoglobina ligada ao próton, a protonada, devolve esse próton, voltando a ser hemoglobina, essa proteína. E aqui, ó, pulando o 5, indo para o 6, o tampão fosfato. Então, monohidrogênio fosfato recebe esse próton para formar o dihidrogênio fosfato. E a reação inversa também acontece, né? Para doar em um H+, de acordo com a necessidade. O processo número 5, aqui um transporte ativo onde você tem a saída do bicarbonato de dentro do eritrócito, mas para que saia o bicarbonato, você tem que entrar num cloreto. Então, na troca do cloreto, sai bicarbonato e vice-versa. Lá na célula hepática, nós temos lá o número 6, que é o tampão fosfato, novamente. E aqui, ó, o tampão de proteína, representação de proteína com PR. Da mesma maneira que a gente estava falando da hemoglobina. Então, a proteína ela pode receber esse íon H+, e ficar protonada. Então, criando um efeito tamponante, tampão-proteína. E lá na oxidação dos ácidos graxos eu tenho a formação de acetoacetato, e esse acetoacetato também sai dessa célula hepática. Mas nesse caso aqui, ó, esse transporte do acetoacetato para o sangue, para fora da célula hepática, ele tem que pegar carona aqui com o íon H+. Ou o contrário, né? O íon H+ acaba pegando carona com o acetoacetato. Bom, essa aqui foi a primeira aula de sistema tampão, tá? E espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho delas. Até mais.